Olá, vamos dar continuidade então à nossa reading section e agora vamos ao sétimo tipo de questão, que é a purpose question, ok? Onde você é perguntado em relação ao porquê que o autor mencionou determinada coisa, tá? Esse tipo de questão tem uma ou duas por texto, então se você tiver três textos na sua prova, você vai ter ali em torno de 6 questões desse tipo, né? E como eu falei, você vai ser perguntado por que cargas d'água o autor mencionou determinada coisa, né? E aí, uma outra opção é a questão perguntar qual a relação entre um parágrafo e outro, que é um pouco mais difícil de fazer, mas nenhum bicho de 7 cabeças, e é mais raro, de fato, de cair, tá? Dessa maneira. Veja só, a estrutura vai ser sempre assim. What does the author says? Blá, blá, blá. Por que o autor falou isso? The author mentions tal coisa in order to, ok? Como responder, né? O passo a passo, que é o mais importante. Como sempre, eu afirmo para vocês, primeiramente, ler cuidadosamente a informação que está em destaque na frase, tá? Por que o autor escreveu aquilo? Por que o autor mencionou determinada coisa? Você tem que saber do que se trata essa coisa. Então, leia com atenção a parte que vai estar em negrito, a parte que vai estar em destaque na questão, ok? E aí, depois você procura e entende, né? Depois você procura ela no texto. E talvez seja necessário, talvez sim, talvez não, tá? Mas geralmente é necessário você ler algumas frases que vieram antes para você entender o contexto a qual aquela frase está inserido, certo? Quando você tirar a conclusão, entendi, o autor falou essa coisa aqui, por quê? Por causa disso aqui. Aí sim você vai procurar as respostas, tá bom? Cuidado para não se confundir. A gente sabe, deixa eu voltar aqui, para relembrar para você que quanto mais informação, mais a chance de você errar. Então, tenta responder as questões com o mínimo de informação que você já tem, ok? E aí, o que você lê depois é só para confirmar mesmo que a resposta é aquela, tá certo? Cuidado, por favor, para não se confundir. Bem, continuando aqui como responder essa questão, né? Eu trouxe algumas palavras que vão te auxiliar a entender o propósito do autor ao afirmar determinada coisa, né? O porquê que ele falou aquilo e palavras que vão facilitar, que vão te direcionar a entender o porquê, né? Palavras como definition, example, to illustrate, to explain, to contrast, to refute, to note, to criticize, function of, in function of, tá? Essas palavras vão te direcionar a tirar uma conclusão do porquê que o autor mencionou determinada coisa. E para fechar com chave de ouro, temos o exemplo, né? Eu vou ler aqui o texto para vocês, mas antes disso, pausa, tenta fazer sozinho. Espero que você tenha pausado. E vamos lá. In paragraph 6, the author discusses the Thriving Obsidian Operation in order to. Por que ele falou the Thriving Obsidian Operation? Por que o autor falou isso? A gente já viu que esse thriving é próspero, né? A operação próspera do obsidian, né? O obsidian foi uma pedra preciosa que trouxe muita prosperidade para aquela cidade T. Estão lembrados? Então, vamos lá, para a cidade de Teotihuacan. Vamos lá para o texto. The picture of Teotihuacan that emerges is a classic picture of positive feedback among obsidian mining and working, trade, population growth, irrigation, and religious tourism. The Thriving Obsidian Operation, for example. Olha só a palavrinha, olha o elemento que vai te ajudar. Por example, the Thriving Obsidian Operation, for example, would necessitate more miners, additional manufacturers of obsidian tools, and additional traders to carry the goods to new markets. All this led to increase wealth. Ok, eu não sei se é necessário a gente continuar lendo, tá? Mas vamos tentar então responder com as informações que a gente tem até aqui. Lembra que eu falei que quanto mais informação, mais a chance de você se confundir. E depois, as informações que você vai ler a mais é só para confirmar de fato que a resposta é aquela que você optou com o mínimo de informações, né? E aí, lendo mais uma vez a questão, a gente tem: In paragraph 6, the author discusses the Thriving Obsidian Operation in order to. Por que ele falou isso, né?
para exemplificar. Vamos lá para as alternativas. Letra A. Explain why manufacturing was the main industry of Teotihuacan. No caso, ele não falou sobre manufacturing em si, né? Ele falou sobre Obsidian Operation. Então, a letra A está descartada. Na letra B, a gente tem in order to give an example of an industry that took very little time to develop in Teotihuacan. Bem, ele não foi claro em dizer, nesse trecho, né, que foi uma indústria, né, a operação com Obsidian foi algo que cresceu rápido, né? A letra B diz isso, mas eu acredito que The Thriving Obsidian Operation não tá claro que foi uma coisa que cresceu rápido. Né? A gente sabe que cresceu, que trouxe riqueza para a cidade, mas que foi rápido não tá claro. E não podemos esquecer que a pergunta quer saber por que o autor cita The Thriving Obsidian Operation. Por que o autor cita? Dizer que foi algo que cresceu rápido ou não interfere em nada nessa questão. Então, irrelevante, alternativa B pode ser descartada também. Vamos ver a letra C. Illustrate how several factors influenced each other to make Teotihuacan a powerful and wealthy city. Ok, a meu ver, é a resposta à letra C, tá? Porque, assim, ele falou vários fatores, né? Ele falou, the picture of Teotihuacan that emerges is a classic picture of positive feedback among obsidian mining and working. Ou seja, mineração, trabalho, comércio, trade, population growth, o crescimento da população, irrigação, o turismo religioso, a operação com o Obsidian, por exemplo. Então, foi mais um fator, né, que influenciou a cidade de ser uma cidade poderosa, ser uma cidade rica. Então, a resposta é a letra C. Vamos ver a letra D só para a gente fechar com chave de ouro, né? Letra D. Explain how a successful industry can be a source of wealth and a source of conflict at the same time. Bem, ele não falou nada de conflito, né? Ele não falou nada de conflito. Eu espero que tenha ficado claro para você que a letra C realmente é a correta, tá? Mas qualquer dúvida, você sabe onde nos procurar, ok? Eu vou ler a última frase porque eu tô curiosa, tá? Faz tempo que eu preparei essas aulas, então deixa eu ver. All this led to increased wealth, which in turn would attract more immigrants to Teotihuacan. Ele não falou nada muito relevante, tá vendo? É só mais uma prova de que realmente a gente consegue responder com a informação-chave e pronto. A gente não precisa ficar se enchendo de informação, lendo várias vezes, só se for realmente necessário para poder a gente entender. Mas ler várias vezes, tudo bem, mas ler mais e mais e mais e mais pode ser que nos confunda. Então, espero que tenha ficado bem claro para você. E vamos ao próximo tipo de questão. Bye, bye.